E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá pro começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site marcosgamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Nessa aula eu vou te ensinar uma maneira que eu utilizo de criação de inimigos. Não só na parte da programação, e você vai perceber com essa aula que realmente a criação de inimigo ela está muito mais no projeto do que na programação, tá? Na programação tem, claro, a sua importância de implementar, né? Mas se você fizer um bom projeto, um bom planejamento desse inimigo, você vai ter muito menos dificuldades na programação. E eu espero conseguir mostrar isso para você nesse vídeo, ok? Vamos começar então falando de planejamento, de como você planeja o inimigo. Eu vou te passar uma série de passos, então, para você executar em ordem, e então você ter um inimigo criado no final, ok? O primeiro passo para você criar um inimigo vai ser definir como é que ele vai agir. Tá? Você precisa definir como é que ele age no seu jogo. Isso é, então, a inteligência artificial dele. Como é que ele reage ao ambiente, como é que ele reage ao jogador, como é que ele funciona, sabe? Isso aí, beleza? E essa descrição que você vai fazer da IA dele tem que ser muito detalhada, muito mesmo. Eu vou explicar para você agora, com dois exemplos aqui, como é que é esse nível de detalhes, ok? Então, olha só. Temos aqui duas IAs descritas aqui, ó, que são o inseto e o atirador. São as duas que eu implementei nesse projeto, certo? Então, tem aqui o inimigo que caminha, né, quer dizer que é o inseto, né? Ele é o inimigo que caminha sem parar e muda seu ângulo de movimento de acordo com o ambiente. Se ele esbarra em uma parede, ele sobe nela. Se ele chega numa borda, ele desce ela. Isso aí ficou bem claro, né? Ficou bem claro tipo, como é que o inimigo funciona mesmo. Se ele tivesse reações ao jogador, eu colocaria, se ele chega perto do jogador, ele vai atacar ou algo do tipo. Mas como ele não tem isso, eu não coloco, né? Eu só coloco como ele realmente age, né? Sem colocar coisa a mais, que ele não faz, e sem colocar coisa a menos, que ele faz, só que eu não coloco, né? Então eu realmente descrevo tudo que ele faz nesse textinho. Então agora, o atirador, ele é um inimigo que age com uma sequência pré-definida de animações. Quando uma animação acaba, ele avança para a próxima. Primeiro ele repousa, depois ele mira, são as animações, né? Por isso que está em maiúsculo a primeira letra. Depois ele atira, e nesse momento, em certos frames, ele dispara um projétil, e depois ele guarda a arma, que é a última animação.
Então por isso eu vou colocar um Gzinho alto aqui, né, para indicar que é animação mesmo, né. Então realmente isso aqui, sem problemas, né, realmente é assim que ele funciona. Então por que você deveria descrever as IAs sempre assim? Em vários detalhes, sem deixar coisa de fora ou deixar coisa demais, para não ter ruído de informação, né? Não ser muito prolixo, né? De escrever coisa demais e ficar enrolando. Realmente direto ao ponto sobre como é que o inimigo age. Por que é importante esse nível de detalhes? Ele é importante por 2 motivos principais. Primeiro, porque você vendo ele assim, descrito muito bem, você vai conseguir ver ele no seu jogo. Você vai conseguir visualizar ele antes de implementar. Então, dessa forma, você vai poder ver. Vamos ver. O inimigo dessa forma aqui, ele funcionaria bem com o tipo de jogo que eu tenho e com os ataques que o jogador tem. Né? Então, você vai colocar isso e você vai analisar essa IA que você montou, né, escrevendo normalmente. Você vai tentar visualizar ele no seu jogo. Né? Você vai realmente, sei lá, tentar, com o jogador no jogo mesmo, ficar tentando matar um inimigo assim, tentar imaginar como é que seria enfrentar um inimigo assim, ou ficar mesmo pensando, né, na sua cabeça, montando na sua cabeça como seria um confronto com um inimigo desse, para você realmente conseguir analisar antes de implementar qualquer coisa, se aquilo daria bom no seu jogo. E o segundo passo é que essa descrição, quanto mais detalhada ela for, melhor vai ser para você utilizar ela na programação, na implementação. Porque se você colocar um passo a passo dessa forma aqui, ó, que realmente é muito detalhado, sem muito problema, sem nenhum ruído de informação, sem coisa faltando. Você tem um passo a passo aqui, ó, para implementar. Né? Você tem um passo a passo de como implementar esse inimigo. Você vai então poder pegar essa descrição aqui e fazer dessa descrição na implementação. Você vai pensar, então, primeiro tem isso aqui, depois tem isso aqui, depois tem isso aqui. Sabe, você vai usar isso aqui como o seu guia para implementar esse inimigo. Então, por isso que é essencial você ter, então, primeiro, uma boa descrição. Para você poder visualizar o inimigo no seu jogo antes de implementar qualquer coisa. E também, na hora de implementar, você ter uma descrição bem detalhada para ter um bom passo a passo para você implementar com facilidade no jogo, ok? Bom, e outra coisa que eu queria falar também sobre descrição de IAs é o seguinte. Você talvez pense que isso só serve para IAs mais simples. Mas isso não é verdade, tá? Porque qualquer IA de qualquer jogo, por mais complexo que seja, pode ser descrita. Porque qualquer IA pode ser descrita, pode ser um texto maior, pode ser um texto menor, mas ela pode ser descrita. Quer um exemplo? Eu joguei Resident Evil 4 há pouco tempo, um jogo muito bom mesmo. Se você nunca jogou, se faça um favor e vá jogar esse jogo. Ele é um jogo antigo, né, mas ele ainda tem um gameplay sensacional. E o que mais me impressiona nele é os inimigos. Eu acho muito legal os inimigos, que eles realmente fazem o jogo ser bem divertido. Então o inimigo que você vê muito presente no Resident Evil são os ganados, né? São os zumbis comuns, podemos dizer assim, né? Os inimigos comuns. Não são os zumbis, né? Mas são os inimigos comuns do jogo, que são os que você mais vê, que são os que você mais enfrenta durante o jogo inteiro. Esses inimigos, eles têm uma IA muito ampla. Né? Eles só podem ser repetidos assim tantas vezes porque eles têm uma IA muito grande, que ela tem muitas ações, né? Muitas condições e ações. Então olha só, se você jogou esse jogo, você pode pensar que essa IA é muito complexa para ser descrita. Né? Essa IA aí é uma coisa de louco, que o cara programou ali um negócio que criou vida própria, porque está muito bem feito, então ele acaba agindo sozinho. Mas não, cara. Qualquer IA de qualquer jogo é puramente condições e ações. Se acontece tal coisa, faça isso. Simples assim. Quer ver um exemplo? Então, os ganados. Como é que funcionam, né? O estado padrão da maioria dos ganados no jogo é de patrulhamento. O padrão, quero dizer que é o estado inicial deles, né? Então, alguns são acionados de maneira diferente, né? Tem alguns eventos que fazem vários inimigos irem rapidamente para cima de você, só que o estado mais comum de você ver eles é de patrulhamento. Eles estão ali fazendo alguma coisa, ou eles estão andando por aí, e eles ainda não viram você. Então eles não estão hostis ainda. Eles estão andando por aí sem fazer muita coisa. Então aí eles têm um padrão de ação, né? Eles podem ter uma animação para cada um deles. Eles podem estar andando. Sabe? Aí são várias coisas que podem estar acontecendo nesse momento. Então aí acontece uma condição que faz eles se tornarem hostis. Qual condição é essa? É você entrar no campo de visão deles. Você entrou no campo de visão dos inimigos, eles se tornam hostis. Certo? Então, quando eles se tornam hostis, eles estão agora em modo de ataque. E quando eles estão nesse modo, o que acontece? Então, tem vários tipos de armas que eles podem usar. Então, no caso, os ganados que têm bestas,
eles vão começar a atirar, porque eles estão longe de você, então eles já podem começar a atirar, porque é uma arma de alcance, né? Então ela funciona de longa distância. Então, se acontece isso, de você entrar no campo de visão desse inimigo, ele vai começar então a se tornar hostil, ele se tornou hostil e vai começar a atacar com sua besta. Só que tem alguns outros que não têm bestas, que eles têm armas de alcance mais curto, como forcados, forcas, né? Forcados, aqueles lá de fazendeiro. E tem alguns também que nem têm armas, né? Eles então atacam com as mãos. Então o que acontece nesses casos? Eles vão se movimentar até você para chegar no alcance da arma deles para poder te atacar. Então o que vai acontecer então quando eles chegam no alcance? Eles vão acionar uma coisa que é o ataque. Então se estiver no alcance da sua arma, né? Se você estiver no alcance da arma dele, ele vai acionar isso, o ataque, certo? Mas é claro também que não é só isso, eles têm várias pequenas coisinhas, né? Por isso que eles são tão divertidos de se enfrentar. Tem, por exemplo, uma coisa de que se eles estiverem muito longe, eles vão correndo atrás de você, né? Se for, no caso, um inimigo de arma com curto alcance. Ele vem correndo, né? E assim que ele chega meio próximo de você, ele começa a caminhar, né? Parece aquela coisa tensa, sabe? Ele chegando em você. É uma coisa mais tensa. Então isso faz parte da IA também. E é uma condição e ação também. Se estiver em tal distância do jogador, comece a andar, sabe? Então você pode ver, tem várias outras coisas, né? Claro, eu poderia descrever muito mais coisas dessa IA de ganado, porque é bem ampla mesmo. Por isso que essa IA consegue se manter durante o jogo inteiro, porque é uma IA muito divertida de se enfrentar. Então, só para te ver, essa IA que é tão complexa, ela funciona dessa maneira, que pode ser descrita. Você pode descrever essa IA com condições e ações. Então, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer essa outra coisa, você faz outra coisa. Sabe? Então, toda IA pode ser descrita. Até de jogos enormes, como, por exemplo, o mundo aberto, cada NPC que está ali, ele tem um padrão de ação. Eu sei que ele não é um inimigo, né? Mas ele é uma entidade do jogo. Vamos dizer um inimigo, então. Pode ter inimigos que eles estão rondando uma floresta, e se ele te detectar, ele vai te atacar. Alguns inimigos até podem atacar NPCs, né? Então, se ele detectar um NPC, ele vai atacar ele. Sabe? É tudo condição e ação. Alguma coisa acontece, né? Para acionar uma ação que ele vai começar a fazer. Então, lembre-se disso. Qualquer IA pode ser descrita, até as mais complexas. Então, a sua IA não é uma exceção. Então, não pule essa etapa. Planeje muito bem a IA antes de seguir em frente, tá? Então, outra coisa importante que você deve ter em mente é a validação desse inimigo no seu jogo. Lembra que eu falei ali que ter uma boa descrição vai te ajudar a visualizar esse inimigo no seu jogo? É importante que você visualize isso, por quê? Porque mesmo que a sua IA seja muito interessante, sabe, muito legal, a maneira que o inimigo age, que você pensou em fazer que ele age dessa forma, você tem que validar essa IA no seu jogo. Por exemplo, no Super Mario nós temos os Koopa-Troopas, né, que são aqueles inimigos aqueles tartarugas que elas deixam um casco no chão quando você esmaga eles. Pode ser que para o seu jogo, sabe, se você for fazer um inimigo tipo esse, pode ser que o seu jogo não funcione, mas pode ser que funcione também. Sabe, você tem que passar por essa fase de validação. Porque uma IA, ela é boa, mas ela tem que ser adequada para um certo jogo, sabe? Tipo, o Koopa-Troopa, ele é bom para o Super Mario. Não se sabe se ele é bom para o seu jogo, você tem que analisar, entendeu? Então, nesse primeiro passo, você também vai definir quais são os atributos do inimigo. Qual o dano que ele causa, quanto de dano ele leva, quanto de dano ele precisa levar, né, para morrer e tudo mais. Isso tudo você vai definir nesse passo também. Então, o primeiro passo é pensar em como o inimigo sabe? Tipo, em questão de ação, certo? Em questão de ação que você vai programar depois. Então, é como ele age e como ele reage a coisas, né? Como ele leva dano, quanto de dano ele tem que levar e quanto de dano ele causa no jogador. E nesse momento você pode também testar, certo? Se você tiver feito a visualização, né? Descrição, você descreveu como é que ele funciona, você visualizou, você conseguiu visualizar com a sua descrição como é que ele seria no seu jogo, mas agora você quer um teste mais certeiro. Um teste mais certeiro, então, é uma prototipagem. Você vai então prototipar esse inimigo, colocar ele ali mais ou menos como é que ele funciona, né, na programação, seguindo o seu passo a passo feito pela descrição, e você vai ver então se ele funciona. Mas perceba que isso é o primeiro passo e a gente ainda não falou nada de visual, certo? Visual a gente não falou nada ainda. Você não vai definir como o seu jogo, como o seu inimigo se parece nesse primeiro passo, que é de ver se a IA funciona e ver como é que ela é.
você faz isso no segundo passo, que é então definir o visual, a aparência do inimigo. E por que você faz então primeiro como é que ele age para depois definir como é que ele se parece? Porque a forma, né, a forma dele, a aparência dele deve seguir a sua função, deve seguir como ele é. E por que é importante você fazer então essa separação, né? Primeiro o passo e depois o visual? Porque você então vai saber exatamente como é que ele age. Então você vai ter, por exemplo, ele é um inimigo que caminha nas paredes. Então ele não pode ser um cíclope. Sabe, um cíclope geralmente é um inimigo gigante que tem muito dano e enfrenta o jogador e tal, no punho mesmo. Então ele não se adequa a esse tipo de IA, certo? Esse tipo de IA, o que se adequa? Um inseto, algum zumbi rastejador de tetos, por exemplo. Sabe, esse tipo de coisa que se adequa a essa IA de rastejar em paredes. Entendeu? Porque primeiro você definindo como é que ele age, você vai ter como fazer um visual dele que se adeque à ação dele, certo? Então, por exemplo, se você começar por esse segundo passo, se você começar pelo visual, vamos ver então, você definiu que você quer ter um inimigo que é um esqueleto no seu jogo, você quer ter um esqueleto. Então você desenha um esqueleto, você desenha animações, você desenha tudo certinho, você tem o visual ali perfeito do esqueleto. Então depois você vai montar a IA dele. Aí quando você vai fazer isso, você vai levar em consideração a aparência dele. E note que você fazer isso, você talvez não crie a melhor coisa que poderia ser. Porque quando você monta a IA primeiro, você não tem nada de visual ainda na cabeça. Você só tem a sua criatividade ilimitada, né? Sobre uma coisa que vai ser adequada ao seu jogo. Assim que você cria um esqueleto, um visual de esqueleto, você se limitou. Você se colocou uma limitação. Que precisa ser uma IA que funcione com um esqueleto. Então você agora não tem um mar de possibilidades de IA. Você tem só uma IA que tem que fechar com esse inimigo que eu criei. Com esse visual que eu criei para ele. Certo? Então isso é uma limitação que você coloca e que vai fazer você acabar tendo IAs menos diversificadas. Porque é muito comum você, por exemplo, criar um esqueleto. Tá bom, criei um esqueleto, agora eu vou criar um esqueleto guerreiro, agora eu vou criar um esqueleto lanceiro. Então quando você faz isso, você vai colocar por causa do visual deles. Você quer ter inimigos com visuais parecidos no seu jogo. Então você não vai levar em consideração quais IAs que poderiam ser mais legais no seu jogo. Então, você fazer esse segundo passo no começo, você vai então acabar fazendo esse tipo de coisa e tendo menos diversidade, menos diversão também. Então, além de ter esse benefício, né, de você ter a IA antes do visual, de você ter um mar de possibilidades, de você não se limitar ao visual do seu inimigo que você já desenhou para fazer a IA dele, tem mais uma coisa boa. Isso vai evitar que você tenha coisas que não façam sentido no seu jogo. Por exemplo, vamos supor que você criou um esqueleto guerreiro, mas aí você decidiu que essa fase tem que quebrar pau. Essa fase tem que ser difícil pra caramba. Só que a espada que você desenhou pro seu esqueleto, ela não parece que dá muito dano, sabe? Ela meio que é uma faca, sabe? Meio que não faz muito sentido pra dar muito dano. Aí então você faz um esqueleto que ataca com uma espadinha bem feia, bem ridícula e que causa muito dano. Tem uma coisa meio desalinhada aí, né? Então, se você criasse primeiro a IA e depois o visual, você conseguiria criar algo mais adequado. Você ia primeiro decidir que você quer um inimigo forte antes de criar o visual dele. Então, você criou aí um inimigo que realmente para quebrar pau, que é um inimigo com muita vida e com muito dano. Então, você vai ver, eu acho que para esse inimigo seria adequado um ogro com muita armadura e com um tacape com espetos grudados nele, sabe? Então você vai ter uma visão melhor de como esse inimigo deve se parecer, tendo a IA antes, certo? Tendo a IA e os atributos, né, de dano que ele causa e dano que ele pode levar até morrer. Então isso vai transformou, tu vê, um esqueletinho, que um esqueleto é um inimigo que por padrão parece que leva pouco dano, né, porque ele parece frágil, mesmo com armadura. E então com uma espada feia, que vai causar muito dano, e um ogro com muita armadura, com um tacape com pregos, né? Então tu vê que esse ogro ele vai transparecer muito mais, né, essa coisa que você quer passar, de ser um inimigo com muita defesa e com muito dano, entendeu? E além disso, de você criar a IA antes do visual, você vai evitar também que você tenha que jogar animações fora. Por exemplo, você cria primeiro o visual de um inimigo e cria animações também. Então você tem um esqueleto que tem, eu tô falando muito esqueleto, né? Você tem um gnomo que ele tem um ataque que ele dá um mortal para frente. Aí então você começa a formular a IA e você começa a
testar essa IA também no seu jogo. Aí você vê que esse ataque ele não tá fechando, sabe? Esse ataque não tá fechando. Aí então você vai jogar essa animação fora. E essa animação que foi jogada fora não foi só a animação, foi o tempo também que você teve em fazer essa animação, certo? Então, para você evitar jogar coisa fora, tem que refazer coisa, né? É o tempo que você vai jogar fora da animação que você fez e o tempo que você vai ter que colocar ainda em criar outra animação, né, para outro ataque. Então, é muito tempo que você vai perder aí se você criar aparências antes de ações, ok? Então, tenha isso em mente e crie primeiro a IA e depois você cria o visual do inimigo. Então, os dois passos estão prontos. Você tem o inimigo, como ele vai agir, e você tem o visual dele, como é que ele vai aparecer, né, no jogo. Então, agora, cara, você pode abrir o seu Construct, você pode ir para o seu projeto, e você pode começar a programar baseado na IA que você montou. Certo? Então, no Construct eu digo porque é o que a gente está usando aqui, né? Você pode usar outra engine também, se você estiver usando. Então, você vai pegar essa IA que você planejou bem, que você descreveu muito bem, e você vai começar a colocar no jogo. Então, deixa eu te mostrar como é que eu usei as minhas IAs, né? Então, aquela IA do inseto é o quê? Primeira coisa que a gente tem aqui. Deixa eu pegar aqui a IA dele. Primeira coisa aqui ele caminha sem parar, certo? Ele é um inimigo que caminha sem parar. Então, a gente já pode começar com isso. Ele tem uma movimentação que nunca para. Então, o for de inseto sempre coloca ele para mover para a direita. Ele nunca vai parar de se mover. Então, só com essa descrição eu já tenho esse passo já formulado para programar. Né? Ele vai se mover o tempo todo. E para ele se mover tem que ter o behavior de plataforma, né? Porque é um jogo que é de lado, então se adequa melhor a plataforma nele. Então, eu coloquei aí a plataforma para ele se mover. Então, agora a próxima ação ele muda o seu ângulo de movimento de acordo com o ambiente. Se ele esbarra em uma parede, ele sobe nela. Se ele chega numa borda, ele desce ela. Então, é óbvio que essa descrição ela não vai deixar tudo óbvio para mim. Né? Porque eu não tenho ali realmente um passo a passo técnico, super técnico, de você ter que comparar, então, se ele está colidido com parede, no offset 3, e depois você comparar se o tile é quadrado, sabe? Não é muito técnico. Eu, inclusive, poderia ser mais detalhado naquilo. Eu poderia botar muito mais detalhes aqui dentro, tá? Eu fiz mais rapidamente realmente para explicar para vocês, para mostrar, para não fazer um texto enorme, né? Então poderia ser mais detalhado, mas tu vê que só essa descriçãozinha de leve ali já pode ser usada para eu fazer isso aqui, porque agora eu sei que ele move sem parar e ele só vai mudar a sua direção se ele chegar numa borda ou numa parede. Então agora eu posso pensar como é que eu implemento isso, né? Então eu vou ter já um norte, né? Um caminho, porque eu sei exatamente como é que ele tem que agir. Então, se eu tenho uma visão muito ampla, muito bem montada sobre como ele tem que ser, vai ser muito mais fácil para mim colocar ele, ok? Isso aí se torna mais complicado porque é uma IA um pouco difícil de montar mesmo, porque tem muitas condições, tem muitos detalhes, né, de rotação, de não estar esbarrando na parede, de não poder fazer ele ficar preso dentro da parede. Então, tem muita coisa aí dentro. Mas a IA, por exemplo, do atirador é muito mais fácil, né? Porque ela é uma sequência de animações. Só com aquela descrição, eu posso implementar isso aqui em 5 minutos, né? Porque ela é só isso mesmo, ele é uma sequência de animações. Então, só essa descriçãozinha básica que eu coloquei aqui, já me deixou muito óbvio, né? Como é que eu faço ele. Então, é realmente só isso, ó. Quando a animação acabar, bota para outra, se estiver na tela, né? Quando a próxima acabar, bota para outra, a próxima acabar, bota para outra. Sabe, é uma coisa fácil de implementar, porque é uma IA mais simples, né? Então, junta um bom planejamento com uma boa programação, né, com um bom conhecimento técnico, e você consegue montar a IA que você quiser, beleza? Então o que eu recomendo agora é que você pratique criar suas próprias IAs, descrevendo elas, tentando implementar no seu jogo, porque isso é uma coisa que você consegue com prática mesmo, tá bom? Então, essa aula é só, espero que você tenha gostado dessa aula. Alguma dúvida, comente aí embaixo, e até o próximo vídeo.